Uma boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez, é muito bom a gente estar aqui, sempre em nome de Jesus. Vamos sempre lembrar que todos nós somos instrumentos de Deus. Todos nós somos trabalhadores de Jesus. Vamos pedir para pessoas que a gente conhece, que nesse momento estão precisando de ajuda, seja material, espiritual, seja aquilo que for. A gente tem condição de ajudar, nós temos coisas boas dentro de nós, por isso nós estamos aqui reunidos. Nós vamos começar a nossa reunião, muito obrigado pela presença. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Escala Espírita. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim podem se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a 3 principais. Podem-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Olha só, nós vamos ver isso no livro O Céu e o Inferno. Nós vamos ver a característica lá de cada entidade. E olha que coisa interessante. O Kardec ele faz questão de evocar os espíritos para eles contarem a história deles. Mas olha, Chico Xavier trouxe para nós as melhores informações a respeito do mundo espiritual. André Luiz, toda a série André Luiz, nós vamos começar já pelo nosso lar, nós vamos ver ali a hierarquia que existe, mas nós vamos ver que todos têm uma função diante da obra de Deus. Todos nós somos importantes, mesmo aqueles que ainda estão arraigados ao mal. Nós vamos ver isso no livro Libertação, do André Luiz, onde nós vamos ver que às vezes uma simples informação para aquele que está no caminho errado, ele já muda de situação. Olha só no livro dos Espíritos, como é recebido o espírito, a alma que desencarnou no plano espiritual. Se foi um homem de bem, é a resposta, com muita alegria, com muito júbilo. Mas se foi alguém que não trilhou o caminho do bem, como alguém que se enganou. Porque o mal é um engano. O mal só existe porque nós, muitas vezes, não entendemos que a nossa vida é espiritual, que nós estamos aqui de passagem. Então a gente vê isso também na Terra. A gente vê que pessoas são diferenciadas. Por exemplo, quando eu fui visitar o Chico Xavier pela primeira vez, eu senti que realmente ele não é da Terra. Tem alguma coisa muito diferente. A vibração, todo aquele ambiente. Ele cria um ambiente. Eu lembro muito de Gandhi. Gandhi dizia o seguinte: pode estar tudo tumultuado ao meu lado, mas intimamente eu estou em paz. Já conquistou a paz. E é aquilo que Jesus fala. A minha paz vos dou. Não vos dou a paz do mundo, mas vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Quando nós nos conectamos com Jesus, e todos nós temos essa condição. Muitas pessoas acham que Jesus está muito distante. Não está. Nós é que distanciamos dele. Um simples pensamento, através de uma conexão, através de uma ponte, vamos dizer assim. O nosso anjo da guarda pode fazer com que a gente sinta essa vibração de amor, aquele amor puro, sem desejo, sem posse. Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Jesus. Então, os espíritos que já conquistaram, que nós vamos falar um pouquinho depois também, em primeiro lugar, é aqueles que têm alcançado a perfeição, os espíritos puros. Caso de Jesus, são os governadores de galáxias, de planetas. Nós sabemos que Jesus é o governador do planeta Terra. Nós vamos ver isso no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. E nós vamos ver isso também. Olha que coisa interessante. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
Nós vamos ver os espíritos superiores, o cuidado que eles têm com o nosso país. A gente tem que ler esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Nós vamos ver a preparação espiritual para aqueles que foram reencarnados no Brasil na época, principalmente, da colonização. Nós vamos ver as bandeiras, nós vamos ver espíritos que se sacrificaram para que a gente estivesse hoje numa condição melhor. São espíritos que já alcançaram, que muitas vezes não têm a mesma idade nossa. Por isso que Jesus diz o seguinte: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas no reino de Deus, João Batista é o menor. A gente sabe que João Batista, Chico Xavier, Elias, Moisés, Platão, Allan Kardec. Quantas coisas boas existem no Brasil. Nós somos mesclados aqui de espíritos em diferentes categorias de evolução, mas não existe um país que tenha a solidariedade que o Brasil tem. Existem aqueles espíritos rebeldes que são necessários. Nós não podemos esquecer que nós migramos muitos da França para cá, porque começou o espiritismo na França. A França praticamente quase que acabou a doutrina espírita lá, muito pálida, e o Brasil cresceu. Por quê? Porque nós estamos preparados para receber a mensagem da doutrina espírita. Aí eu lembro sempre do Raul Teixeira. O espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta, é para quem assimila. Por quê? O espiritismo, ele matou o pecado. O espiritismo matou o pecado. Não existe pecado. Não existe punição severa. Existe responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Nós não temos pecado. Nós temos responsabilidade, porque o pecado é uma tradição que veio, é uma palavra que criaram para nós. Então o Espiritismo, ele vai mostrar para nós que não existe uma punição severa. O homem é médico do próprio homem, André Luiz. Então nós vamos corrigir as nossas deficiências através das reencarnações. Quando nós conhecemos a mensagem da doutrina espírita, nós mudamos. E se nós não mudarmos, é porque nós somos muito ignorantes. Porque aí nós temos a certeza da vida pós-morte. Então só não muda aquele que realmente ele é muito ignorante, porque a gente tem uma certeza, a gente sabe que o futuro nos espera de alguma forma, então nós vamos mudar. E a doutrina só é boa quando muda o homem. Estar no espiritismo é uma coisa, ser espírita é outra. Quando a mensagem entra realmente em nós, nós não somos o mesmo, porque a mensagem de Jesus muda o homem. E sempre para melhor. Nós passamos a ser mais compreensivos, nós passamos a entender mais o outro, nós passamos a respeitar os limites do próximo. E próximos são todos aqueles que se aproximarem de nós. Nós passamos a ser mais educados, é até uma questão de educação. Cumprimentar, dar um sorriso, dar um aperto de mão, não custa nada e é muito bom para nós. Nós é que recebemos. Sempre lembro do Chico Xavier, de quando a mulher foi na casa dele e não encontrou. Foi no trabalho e não encontrou. Perguntava, ele está na casa dele. Ia na casa, não estava. Aí ela encontrou ele no meio da rua, deu um tapa na cara dele. E ela falou, você está pensando que eu tenho tempo para ficar perdendo com você o dia inteiro? Correndo atrás de você? Aí ele, com o rosto vermelho, saiu até água do olho. E ele pensou em não atender ela. O Emmanuel falou, atende a nossa irmã. Conversa com ela que ela está precisando de ajuda. Aí ele, mesmo com a cara ardendo, né? Ele conversou com ela. Aí mudou a vibração dela. Aí ele atendeu ela, ele saiu. Quando ele saiu, o Emmanuel falou, olha para trás para você ver. Quando ele olhou para trás, saía luzes de todo o corpo dela emitindo para ele. Porque realmente ali ele fez a obrigação dele. E você disse brevemente a grande coisa que é emblemática aí. Aquele que erra é tratado como um enganado. Sim. Né? Alguém que se enganou. Se enganou. Não é alguém mau, Não. Nada disso. É alguém que tem possibilidade de mudar. Exatamente, Du. Muito bem. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Eles dispõem desse poder segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Olha só, então nós estamos vendo aqui, ó, alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Por que nós precisamos viver em sociedade? Por que nós precisamos da família? Por que nós precisamos uns dos outros? Justamente são trocas de experiência.
O que um não tem, o outro tem. Nós vamos ver isso no fluido cósmico universal, onde está em todos os livros do Kardec e os livros do André Luiz, mostrando para nós. Nós trocamos energia. Nós vamos ver isso na introdução do livro, nos domínios da mediunidade. Mentes, vibrações, mediunidade, trocas de energia. A gente sente isso, nós precisamos viver em sociedade. Quando a pessoa começa a se isolar, tem que tomar muito cuidado com ele. Aí o doutor Andir fala uma coisa muito interessante, um psiquiatra amigo meu também, ele fala muito isso daí. Fala, Norinho, eu dou remédio, porque o remédio é um paliativo, é só um paliativo, o remédio vai pegar só o corpo físico. O mundo pergunta, o espiritismo responde. Só o espiritismo responde todas as questões do mundo. Então, só o espiritismo, através do evangelho de Jesus, que vai além túmulo, nós vamos na raiz do problema. Nós não vamos combater o efeito, nós vamos combater a causa do efeito. Mas depende daquele que está passando pelo problema. Se ele não quiser, não adianta. Nós precisamos querer, e querer muito. E querendo, nós vamos conseguir. Os espíritos da terceira ordem são, todos eles, essencialmente maus? Não. Alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, comprazem-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade e que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais se riem. Isso daqui é tão interessante que às vezes eu tenho um pouco de evidência e eu caio nisso daqui. Quando eu vejo, eu me desequilibrei um pouco, aí eu vejo o espírito dá risada. Por quê? Porque eu não me policiei. E porque também eu não sou ainda alguém que estou fora das interferências espirituais. Mas olha só, libertação do André Luiz. Nós vamos ver lá que os espíritos querem desencarnar uma mulher. Porque um espírito que foi marido dela e que era, aliás, ele era Papa, o Papa Gregório, que está nos planos infernais. Ele era dirigente, governador das trevas. Ele não aceita que a mulher dele, que ele amou muito, seja mulher de outro homem. Existe muito isso. Nós já atendemos N casos em que o espírito obsessor não aceita a mulher ser mulher de outro. Ele acha que ele possui. Então, o Gregório está lá e ele manda desencarnar a mulher. Aí, 2 espíritos superiores vão nessa zona para poder libertar a mulher a mando da mãe do Gregório. No caso, a sogra, que foi sogra um dia. Eles chegam lá, o superior pergunta, você tem alguma coisa contra ela? Porque ele estava hipnotizando ela. E o outro estava aplicando energias deletérias para destruir o físico dela, para ela sair do corpo e desencarnar. Porque o cara lá das trevas queria ela junto com ele. Mas ela já estava numa outra condição. Você tem alguma coisa contra ela? Não, não tem. E por que você está fazendo isso? Porque pediram para mim fazer, eu estou fazendo. Aí, num determinado momento, vou só resumir aqui, quem quiser leia o livro Libertação, que é fantástico. O superior descobre que ele tinha um filho na prisão. E ele vai sair e pede para o outro ficar olhando. Ela fica olhando ela, nós não podemos descuidar. O superior pergunta, onde você vai? Eu vou visitar meu filho, eu posso ir junto? Olha, emocionante. Homem, por quê? Não, eu gostaria de ir junto. E ele vai junto, chega lá, ele ajoelha na cela e pede para fazer uma oração. Muda toda uma situação. Libertação do André Luiz. Nós vamos ver que a pessoa, às vezes, ele não é de todo ruim. Ele não é de todo ruim. Ele está desinformado. Ele ignora a situação dele. Ele passa a prejudicar isso daí, ó. Ele não tem nada, às vezes, contra a pessoa. Mas alguém tem, conversa com ele, ele vai junto. Às vezes prejudica o pai, prejudica a mãe, prejudica o filho. Às vezes quer pegar um da família, pega um da família por intermédio de outro. Tem tudo isso daí. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nós estamos aqui. Um dia, numa palestra, eu falei que a gente estava na terceira ordem. Uma pessoa ficou brava demais comigo, mas é verdade. A gente ainda tem paixões, a gente ainda tem ciúme.
E a gente ainda tem uma série dessas deficiências. Mas vamos pegar o Evangelho de Jesus. Olha que coisa linda. Olha o Evangelho trazendo para nós os discípulos de Jesus. Eles vão caminhando. Olha só, o orgulho, a predominância. E aí um pergunta para o outro quem era o maior. E Jesus escuta. Ali, ele, junto com Jesus, aprendendo a humildade, mas um já queria ser maior que o outro. Aí Jesus fala, aquele que for o menor, vai ser o maior. Aquele que servir, olha só. Vamos pegar de novo o Evangelho, vamos pegar o filho pródigo do Evangelho. Nós vamos ver que essa passagem é linda, é maravilhosa. O pai tinha 2 filhos, um dos filhos quer a metade, ele fala, me dá a minha metade que eu vou sair para o mundo. E o pai pega, divide e dá metade para ele, vai e gasta tudo à toa. E estava comendo comida de porcos numa região lá. Aí ele fala, puxa vida, um dia ele cai em si, porque um dia nós vamos cair em si e nós vamos mudar a nossa vida. Ele cai em si e fala, meu pai tem tantas coisas, eu estou comendo comida dos porcos, vou voltar. Ele volta. Olha o pai aí, olha o amor de pai e mãe. Quando ele volta, o pai dele fica sabendo, manda cevar, né? Aquilo que ele tinha de melhor e faz uma festa para ele. Aí aquele que estava junto, que trabalhava junto com o pai, vai reclamar. Tem ciúme, todos nós temos. De certa forma, pai, eu tive com você esse tempo todo, você nunca me deu nada, nem um frango, vamos dizer assim. E para o meu irmão você fez uma festa. Ele falou, meu filho, o seu irmão estava perdido e foi achado. E você está sempre comigo. O que eu tenho é seu. Olha só, está lá na Bíblia. Nós vamos ver uma outra coisa, ambição. Nós vamos ver Judas, através da política. Ele achou que se entregasse Jesus, Jesus ia dominar o mundo. O que ele faz? Entrega. Uma falha também. Então, se a gente tem qualquer falha, nós podemos mudar. E outra coisa, não vamos nos cobrar muito, porque a gente vai ficar doente e não vai resolver o problema. O problema nós temos que resolver mudando toda uma situação. Tudo que a gente ainda passa está no Evangelho. Tudo que a gente ainda sente está no Evangelho. Por isso que o Evangelho é o melhor remédio. Quando a gente se sentir angustiado, triste, vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente. Vamos pegar o acaso lá, uma mensagem que vai mudar a nossa situação vibratória para melhor, com certeza. Somos imperfeitos, mas nós podemos tentar mudar toda hora, todo momento, né? Sim. A gente erra, aprende com o erro e tenta não fazer no momento seguinte. Esse exercício vai nos tornar melhores um momento ou outro, né? Sim. Olha só para você ver. Se a gente se xinga 10 vezes por dia, vamos começar a xingar 9, 8, 7, 6, até não xingar mais. E aí, uma moça estava fazendo uma palestra sobre o desprendimento das coisas materiais. E ela estava toda emperequitada. Ela tinha 2 colares, um relógio, pulseira. Ela abriu para pergunta. Quando ela abriu para pergunta, alguém perguntou para ela, você está desprendendo, falando para desprender das coisas materiais, você está parecendo um presépio aí, vamos dizer, né? Falou, então, eu estou usando um relógio só, eu usava 2. Eu estou usando 2 colares, eu usava 5. Eu estou usando um brinco em cada orelha, mas eu usava 3 em cada orelha. Então, quer dizer, nós vamos mudando aos poucos, devagarzinho. Nós não podemos mudar de um dia para o outro, porque senão a gente às vezes fica até chato também. Tem cara que fica chato, fica fanático, quer convencer todo mundo. Segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber às qualidades morais. Olha só, nós nem vamos comentar muito. Então a gente vê muito isso daqui. A pessoa que faz o bem sem esforço. Porque muitas vezes a pessoa faz um esforço danado para dar um pacote de sal para o outro. Mas a caridade, quando é questionada, ela pode chegar tarde. Bem, lógico, então. Primeira ordem, espíritos puros. Caracteres gerais. Não sofrem influência da matéria, superioridade moral e intelectual absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Eu considero o Chico Xavier aqui, nessa primeira ordem. Porque o Chico Xavier, todos já sabem as histórias do Chico Xavier, mas sempre a gente repete alguma coisa. Tinha um verdureiro que ele comprava a verdura do verdureiro mais barato um pouco, porque eles tinham lá a comunhão espírita cristã, né? Que eu tive oportunidade de conhecer. E aí alguém de São Paulo mandou um Fusca para o Chico Xavier. O Fusca estava no auge, agora também está, o Fusca agora está caro. E aí chegaram com o Fusca em cima do caminhão, esse Fusca é para você, Chico.
que fulano de tal mandou para você. Quando desceu o Fusca, o verdureiro brilhou o olho dele, começou a olhar, que coisa linda, coisa e tal. O Chico falou, você gostou? Eu falei, eu gostei. Ele falou, fica para você, eu não sei dirigir. Você me dá um pouco de verdura aí, quando você puder, faz mais barato. Quem faz isso? Fala a verdade. Tem que ser desprendido da matéria, tem que ser um espírito que já se desprendeu totalmente das coisas materiais. Então, e a gente viu a situação do Chico, né? Morreu numa situação de pobre, vamos dizer assim, só tinha a casa dele. Escala espírita. Primeira ordem. Espíritos puros alcançaram o grau supremo da perfeição. Primeira classe. Puros. Segunda ordem. Bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Então aí tem segunda classe superiores, terceira classe de sabedoria, quarta classe sábios, quinta classe benevolentes. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. O orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência. Tem intuição de Deus, mas não o compreende. O seu caráter revela a sua linguagem. Mau pensamento. Então aí estão a sexta classe, perturbadores, sétima classe, neutros, oitava classe, pseudo-sábios, nona classe, levianos e décima classe, os impuros. Olha só, então aqui dá para a gente entender a evolução. E nós estamos em evolução. Se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Aí eu lembro muito do item 52 do livro Ideal Espírita, O Futuro Genro. A história de Wilson Pedroso é uma história interessantíssima. Aí nós vamos ver a língua. É a língua. Emmanuel disse que se Deus quisesse punir os homens, todos iam nascer sem língua. Que às vezes muita gente, a gente não aguenta ficar sem fazer um fuxiquinho, né? Nós vamos ver isso. E nós vamos ver o item 10 também, do livro Estante da Vida. Nós vamos ver lá o caso, né, de uma mulher que o cara acaba se suicidando. Por quê? Por causa da língua, por causa do fuxico. O Divaldo falou para mim um dia o seguinte, ele falou, Norinho, às vezes a pessoa está tudo bem comigo, de repente ela vira a cara, eu não sei por quê, alguém fez algum fuxico. Ele falou, dentro da instituição, vocês imaginem então no dia a dia. Por isso que é bom o diálogo. Ô fulano, eu fiz alguma coisa para você, está acontecendo alguma coisa, você me perdoa. Desarma a pessoa. Às vezes a pessoa fica com raiva e nem olha mais na cara, mas não tem problema, a gente passou o problema para ela. Para concluir, a escala espírita não é apenas uma forma de categorizar, mas uma poderosa ferramenta de reflexão. Ela nos mostra que todos os espíritos estão em constante evolução, desde os mais imperfeitos até aqueles que atingiram a perfeição. Vamos pedir ajuda aos espíritos, que a gente possa receber aquilo que nós vamos buscar aqui. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vamos pensar naqueles que não têm essa condição. Nós estamos aqui lúcidos, enxergando que uma das provas mais difíceis que tem é a cegueira. Nós temos a luz para nos guiar. Assunto da próxima semana: progressão dos espíritos. E nós estamos vendo aqui que é mesclado os espíritos que estão na Terra. Então o assunto de hoje é muito interessante, mas a gente recomenda ler toda essa parte do livro dos espíritos, que nós resumimos, né? Mas é bom ler tudo, porque nós demos uma resumida para não ficar muito cansativo. Mesmo assim, eu peço desculpa a vocês que fica cansativo. Às vezes eu fico repetitivo, mas eu me entusiasmo, não tem jeito. Quando eu vejo, eu estou voando. Agradeço pela tolerância. Mas que bom que nós estamos aqui, gente. É muito bom, Deus nos abençoe. O livro dos Espíritos, ele é fantástico. O conteúdo do livro dos Espíritos, ele tem um esclarecimento interessante, porque o Kardec, ele faz a pergunta, ele não fica satisfeito, ele volta a fazer de novo. Então esclarece muito a gente. Que Deus nos abençoe. Sugestões de leitura, obras citadas nesta palestra: A Bíblia, A Caminho da Luz, Emanuel Chico Xavier. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos Chico Xavier. Estante da Vida, Irmão X Chico Xavier. Ideal Espírita, Espíritos Diversos Chico Xavier e Valdo Vieira. Libertação, André Luiz Chico Xavier. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz Chico Xavier. Nosso Lar,
André Luiz Chico Xavier. O Céu e o Inferno. Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. A luz do conhecimento que já atingiste pode ser estendida à sombra dos outros. Albino Teixeira, no livro Ideal Espírita.